A importância da mãe é indiscutível. Nós nunca diminuiremos a importância da mãe sobre a vida dos filhos. Mas o pai também tem um papel extremamente importante e a Bíblia fala muito sobre isso. Hoje eu quero falar com você sobre esse papel a partir da história de um homem. Então não sai daí, porque está começando a adoração. Seja bem-vindo ao seu programa Adoração, que bom estar com você aqui. E antes da gente ir para o nosso estudo da Bíblia hoje, nós temos um assunto que eu considero muito importante. Eu quero oferecer para você esse guia de estudos aqui, Sentimentos, a Ciência do Existir. Aqui nesse guia de estudos, você vai encontrar uma série de lições que falam sobre saúde emocional à luz da Bíblia. Esse estudo bíblico foi preparado com muito carinho pela Escola Bíblica, escrito por uma especialista em saúde emocional, e ele tem todo um conteúdo que vai ajudar você a lidar melhor, por exemplo, com o transtorno obsessivo-compulsivo. Estou aqui na lição 6, na lição 5 sobre depressão e tantas outras lições que esse guia de estudos vai trazer para você, vai te ajudar a lidar com essas coisas. E tem tanta gente precisando de ajuda com a sua saúde emocional, não é? Então, esse guia de estudos pode ir para a sua casa sem custo algum. Você pode pedir e os anjos da esperança já pagaram a impressão e já pagaram o envio para a sua casa. Está tudo pago, você só precisa pedir, não vamos cobrar nada de você. Você pode entrar em contato conosco agora através desse WhatsApp. O número é 1298244 4449, 1298244 4449. Você pode dizer, eu quero a revista Sentimentos, e aí nós vamos ajudar você a preencher o seu cadastro pelo WhatsApp. Bem, também tem um número que você pode ligar a partir do horário comercial, que é o 0 operadora 12 2127 3121. No horário comercial tem uma equipe esperando para te atender e fazer o seu cadastro a partir desse número, 0 operadora 12 2127 3121. Ou você pode pedir o guia de estudos Sentimentos agora a partir do site novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos, clica nela, vai abrir um formulário, você coloca os seus dados lá e aí é só aguardar que em até 30 dias chega na sua casa pelos correios. E agora sim, eu já ofereci uma forma de você melhorar os seus sentimentos e agora eu quero ir para o estudo da Bíblia para a gente conversar sobre um assunto que eu tenho muito apreço. Você pode orar comigo? Senhor Deus, nós vamos agora falar sobre a importância da presença do Pai na vida dos filhos. Senhor, nos ajuda a compreendermos. Se há um pai me assistindo agora, por favor, dá atenção para esse pai. Se há uma mãe me assistindo agora, por favor, dá concentração para essa mãe, para que ela possa de alguma forma ajudar o pai dos seus filhos. Enfim, Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, no capítulo 12. E vai abrindo tua Bíblia aí, enquanto eu te digo algumas coisas que mexem muito comigo. Há 8 anos eu me tornei pai, né? O meu filho mais velho tem 8 anos, meu filho mais novo tem 1 ano, é o Daniel, de 8 anos, o Luca, de 1 ano. E desde que o Daniel nasceu, eu passei a me preocupar mais com o papel de um pai. A gente não tem dúvidas de que a mãe seja essencial para a vida de um filho, não é? A gente não vai nunca, em sã consciência, dizer que uma mãe não é importante para a vida do filho. Mas durante muito tempo,
a gente, como humanidade, diminuiu um pouco o papel do pai, né? Durante muito tempo parece que o pai só tinha o papel de prover dinheiro, prover moradia, prover alimentação, e era só isso. Mas não é só isso. A Bíblia já apresenta vários textos que falam da importância do pai na vida da família, na vida dos seus filhos. E a ciência tem se rendido a isso, né? Há algum tempo eu li um livro chamado O Novo Papel do Pai. Esse livro foi escrito por um ateu. E é interessante que mesmo um ateu, apresentando ali vários experimentos científicos, vários estudos científicos, dizia que o pai, a presença do pai, é essencial para um crescimento saudável do filho ou dos filhos, especialmente o crescimento do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental. E eu quero mostrar para você aqui na Bíblia a história de um pai que infelizmente não foi bem sucedido no seu trabalho como pai, ou na sua função paterna. Você está com a sua Bíblia aberta? Nós vamos ler 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 26, diz assim: Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi, dizendo: Lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista-a, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o seu exército, foi a Rabá e atacou a cidade e a conquistou. A seguir tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes também trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Esse parece um texto de vitória, né? Um texto de comemoração. Afinal, Davi, o exército de Davi, estava conquistando várias cidades. E Davi era um rei que tinha como função ampliar o território do seu reino. Então a gente pode dizer que profissionalmente Davi estava tendo muito sucesso, porque essa aqui é uma história de sucesso. Mas eu tenho uma convicção comigo. Esse trecho que nós acabamos de ler não é um trecho de comemoração. Eu tenho uma convicção de que esse trecho é um trecho de lamento. Por que lamento? Porque se você olhar o trecho anterior, o capítulo 11 e capítulo 12, você vai ver uma derrota espiritual de Davi. Ele adultera com Batseba, ele esconde o adultério por muito tempo. Se você olhar o capítulo 13, o trecho seguinte, aquele que nós lemos, você vai ver uma derrota familiar de Davi. E eu vou já contar para você. Então, esse trecho que nós lemos, que é uma vitória profissional de Davi, né, como rei, ele está entre dois relatos de derrota de Davi. Um relato de derrota espiritual antes e um relato de derrota familiar depois. É como se essa estrutura da Bíblia estivesse falando para a gente assim: Davi era um homem extremamente bem-sucedido fora de casa, mas muito, muito mal-sucedido dentro de casa. Davi era um rei que estava conquistando os territórios ao seu redor, mas se perdendo espiritualmente. Davi era um rei que estava conquistando os territórios ao seu redor, mas perdendo a sua família. Eu vou contar para você agora, de maneira resumida, o que está no capítulo 13, 14 e 15. Até o capítulo 15 ali, ou um pouco depois, até o capítulo 16, aqui de 2 Samuel. Nós não vamos ler no texto bíblico, mas eu vou descrever para você a maior tragédia pela qual uma família passou aqui na Bíblia. Para mim, depois da tragédia do pecado de Adão e Eva,
Para mim, essa é a família que sofreu mais tragédias na Bíblia. A partir do capítulo 13, a Bíblia diz que os filhos de Davi começaram a se desentender. E a primeira coisa que acontece é Aminon, aqui no capítulo 13, ele estupra a própria irmã, Tamar. O texto bíblico diz que Aminon se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar. E ele não foi conversar com seus pais. O texto bíblico diz que ele foi se aconselhar com seus amigos. A impressão que a gente tem do texto bíblico é que Davi estava tão ocupado com os afazeres do reino que ele não tinha tempo de conversar com seus filhos. Se você procurar aqui nos relatos, nesses capítulos que nós estamos estudando, você não vai encontrar nenhuma vez os filhos de Davi chamando ele de pai. Os filhos de Davi chamam Davi de rei. Parece que não havia intimidade entre Davi e seus filhos. E quando Aminon está com esse problema, porque era um problema se apaixonar pela meia-irmã, quando Aminon está com esse problema, ele não vai buscar o seu pai, não vai buscar conselhos no seu pai. Aminon se aconselha com seus amigos. E os amigos dão um conselho muito ruim para ele. Os amigos dizem assim: Aminon, finja que você está doente. Peça ao rei, o seu pai, que mande a sua irmã cuidar de você. Quando a sua irmã chegar na casa para cuidar de você, então você a possui e faz com ela o que quiser. Que conselho ruim, não é? Mas Aminon não foi se aconselhar com seu pai, foi se aconselhar com seus amigos. E ele aceitou o conselho dos seus amigos. E ele fez exatamente o que os amigos disseram. Ele fingiu que estava doente. Ele falou para o seu pai para mandar a sua irmã Tamar para cuidar dele. E quando ela chegou, preparou ali um alimento para ele, foi servi-lo. Ele pediu que todos os criados da casa saíssem e então ficou sozinho com ela. Aí a Bíblia diz, ali no capítulo 13, que ele pediu que Tamar fosse servi-lo na sua cama, e quando ela se aproximou, a Bíblia descreve a cena de um estupro. Aminon estupra a sua própria irmã. Depois a Bíblia diz que Aminon ficou com nojo dela e a mandou embora. Sabe o que foi que Davi fez quando Aminon, seu filho, estuprou Tamar, sua filha? Nada. Davi não disse nada. Davi não fez nada. Sabe quem foi que socorreu a Tamar? Absalão. A Bíblia diz que Absalão levou Tamar para a sua casa. Davi não chamou Tamar para dar um abraço. Davi não chamou Aminon para repreendê-lo. Ele não fez nada. E o texto bíblico diz que por 2 anos, Absalão esperou que Davi fizesse alguma coisa, que Davi falasse alguma coisa. E depois de 2 anos, o coração de Absalão foi tomado pelo inimigo de Deus, tomado pelo rancor, pelo ódio, e Absalão planejou matar o seu irmão. A Bíblia diz que todo o reino sabia que Absalão queria matar Aminon. E se todo o reino sabia, é lógico que o rei também sabia. Só que o rei parece que estava muito ocupado com o seu reino, para cuidar da sua família. Então, Aminon, ou Absalão, pediu autorização a Davi para ir caçar com Aminon, para levar Aminon para uma caçada. E Davi, sabendo das intenções de Absalão, ele disse assim: não, sozinho com seu irmão você não vai. Leve todos os seus irmãos. Davi achava que se todos os irmãos fossem, Absalão não faria nada com Aminon. Você percebe um pai que está terceirizando o cuidado com seus filhos? Ele não vai para a caçada, ele manda apenas os filhos. E a Bíblia diz que lá na caçada, Aminon foi assassinado por Absalão. Sabe o que foi que Davi falou quando Aminon foi assassinado por Absalão? Nada. Absolutamente nada. Absalão sabia o que tinha feito. Sabia que era grave o que ele tinha feito.
Então ele foge para a casa do seu avô Talmai. E sabe quanto tempo Absalão fica na casa do seu avô? Segundo o texto bíblico, 3 anos. Você está fazendo as contas junto comigo? Foram 2 anos esperando Davi fazer alguma coisa por causa do estupro de Tamar. Agora, Absalão matou o seu próprio irmão Aminon e Davi não faz nada, Davi não chama Absalão, Davi não faz nada em relação àquela atitude e por 3 anos Absalão ficou na casa do seu avô e Davi não fez nada. Davi estava ocupado com as coisas do reino, enquanto a sua família se deteriorava. Depois de 3 anos na casa do seu avô, sem receber nenhum tipo de contato do seu pai Davi, Joabe, que era general de Davi, mas também era primo de Absalão, fala com Davi para ir buscar o jovem Absalão na casa do seu avô, e Davi permite. E Joabe trouxe Absalão para morar a poucos quilômetros, cerca de 2 quilômetros do palácio. Mas a Bíblia diz que, morando a 2 quilômetros do palácio, Davi ficou mais 2 anos sem chamar seu filho Absalão. Sim, são 7 anos de silêncio. 7 anos, um pai vendo a sua família se deteriorar, a sua família literalmente se matar, sem fazer nada. Depois de 7 anos de silêncio, a Bíblia diz que Absalão não aguentou mais. E no capítulo 14, a Bíblia diz que Absalão falou com Joabe, seu primo, e disse assim: eu quero ver o rosto do rei. Ele chama de rei, não chama de pai. Eu quero ver o rosto do rei. E se ele tem alguma coisa contra mim, que ele me mate. Você consegue perceber um filho clamando pela atenção do seu pai? Diga ao rei que eu quero ver o seu rosto e, se for preciso, que ele me mate. 7 anos depois daquele primeiro episódio fatídico, Joabe levou o recado para Davi e finalmente Davi chamou Absalão para uma conversa. 7 anos depois. Naquela hora, eu acredito que Absalão achava que Davi colocaria as cartas sobre a mesa, que Davi falaria do estupro de Tamar, falaria da morte de Aminon, falaria da fuga de Absalão, que Davi falaria de tudo o que tinha acontecido nos últimos tempos na sua família. Mas não. A Bíblia diz que Absalão entrou na casa, entrou no palácio, eu estou no capítulo 14, entrou no palácio e Davi deu um beijo no rosto de Absalão e o despediu. Depois de 7 anos de tragédias, Davi acha que vai resolver tudo com um beijo no rosto. Quando Absalão saiu dali, ele se revoltou contra o seu pai. E a Bíblia diz, a partir do capítulo 15, que ele fez uma insurreição política contra o seu pai, tentando tomar o reino do pai. E ele dizia para todos: se eu fosse o rei, as coisas seriam diferentes, as pessoas seriam tratadas diferentes. Ele estava reclamando do tratamento que Davi dava para o povo, mas também deu para ele. E começou uma guerra entre Absalão e Davi. E nessa guerra, Davi fez um pedido para Joabe, o seu general e seu sobrinho: poupa a vida de Absalão. Mas na guerra, Joabe estava perseguindo Absalão. E a Bíblia diz que Absalão tinha cabelos grandes e ele estava fugindo em cima do seu animal e os seus cabelos ficaram presos nos galhos de uma árvore. Ele ficou pendurado naquela árvore e o seu primo Joabe, veja que tragédia familiar, o seu primo Joabe veio e cravou uma espada no peito de Absalão. Um mensageiro veio da região da guerra e Davi perguntou: como está o menino? Como está Absalão? E o mensageiro disse: Absalão está morto
O texto é dramático. Aqui no capítulo 15, diz que Davi começou a chorar e gritar, dizendo: Absalão, meu filho Absalão, Absalão, meu filho Absalão, como eu gostaria de estar com você. Mas, amigos, se Davi estivesse com Absalão na infância, se Davi estivesse com seus filhos, fosse um pai presente, talvez ele não tivesse passado por todas aquelas tragédias e não estivesse desejando estar com seu filho na hora da morte. Essa história é muito triste, mas há algumas coisas que nós podemos e devemos aprender com Davi e com os seus filhos. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que Davi era um pai bem intencionado em relação aos seus filhos. Ele tinha, por exemplo, Adonias. Adonias significa aquele que pertence a Adonai. Davi tinha boa intenção em relação a Adonias. Davi tinha Absalão, ou Abshalom, o pai da paz. Quando Absalão nasceu, Davi desejou que ele fosse o pai da paz. Ele nem imaginava que aquele filho se voltaria contra ele. O próprio Salomão, que o seu nome significa o pacificador. Veja, Davi era um homem que tinha boas intenções para com seus filhos, mas aquelas boas intenções não se transformaram em ações efetivas, em atenção, em tempo com seus filhos. Outra coisa que a gente aprende com Davi, Davi terceirizava a educação dos seus filhos. E nessa história nós vemos isso. Quando Tamar precisou de ajuda, Davi terceirizou para o seu irmão, Absalão. Quando Absalão precisou de ajuda, foi terceirizado para o seu avô, Talmai. E parece que Davi tinha essa prática recorrente. Ele não se responsabilizava pela educação dos seus filhos, mas ele terceirizava essa educação, porque ele estava muito ocupado com o seu trabalho. Amigo, você é pai. Você está me assistindo agora, você é pai, você tem uma criança ainda em casa. A responsabilidade da educação do seu filho, da sua filha, é sua. Deus não vai cobrar da escola a educação dos seus filhos, porque a escola não foi feita para educar, a escola foi feita para instruir e para contribuir ou não com a sua educação. Mas a responsabilidade da educação das crianças é dos pais. Deus vai cobrar dos pais. Outra coisa que a gente aprende com Davi: ter vida de príncipe não faz nenhuma criança feliz. Absalão tinha a vida de príncipe. Ele tinha todo o dinheiro que ele queria. Ele poderia ter todas as coisas que o dinheiro poderia comprar. Mas o que Absalão queria era um pai. Ele não queria dinheiro, ele queria um pai. Amigos, Davi foi negligente com a sua família, porque ele priorizou o sucesso profissional. Eu não estou dizendo para você que você não tem que trabalhar, não estou dizendo isso. É lógico que você tem que trabalhar. Nós, seres humanos, pais e mães, nós precisamos trabalhar porque a gente precisa sustentar nossa família. Não estou falando contra o trabalho. Eu também não estou dizendo que você não tem que ter sucesso no seu trabalho, não tem que ser o melhor profissional que você puder ser. Não estou dizendo isso. Você pode e deve ser o melhor profissional que você puder. Eu só estou dizendo, querido, que você não pode fazer essas coisas em detrimento do cuidado com a sua família. Não vai valer a pena você ser o melhor advogado, o melhor comerciante, o melhor professor, o melhor cozinheiro. Não vai valer a pena você ser o melhor na sua família e perder os seus filhos. Amigos, hoje e desde sempre,
As crianças não são traumatizadas porque não têm os melhores brinquedos, não. As crianças não desenvolvem traumas porque não têm o melhor tênis, não. A sua criança, querido, para ela não faz diferença se ela está num carro 2023 ou num Fusquinha 69. Não faz diferença para ela. O que faz diferença é quem está dentro do carro com ela. Infelizmente, tem muitos pais, e eu estou hoje falando para pais, eu sei que tem mães que também fazem isso, mas hoje eu estou falando para pais. Tem muitos homens, muitos pais, que a única coisa que dão para os seus filhos é dinheiro. Os presentes não substituem a sua presença. Vou repetir isso. Os presentes não substituem a sua presença. Um dia, você vai ter que se deparar com a morte, sua ou dos seus filhos. E você pode se comportar como Davi ou como Jó, lembra? Davi lamentou o tempo que não teve com seus filhos, mas Jó não tinha remorso, porque ele cuidou dos seus filhos durante todo o tempo em que teve eles. Eu não sei se você já brincou aquela brincadeira de soletrar. Antigamente tinha essa brincadeira nas escolas, não é? O professor falava uma palavra e você tinha que soletrar aquela palavra. Então eu quero agora, no final dessa nossa mensagem, brincar com você, pai, de soletrar. Como é que se soletra amor para uma criança? Você está me olhando e dizendo, se soletra A-M-O-R, amor. Não. Sabe como é que se soletra amor para uma criança? T-E-M-P-O. Tempo. Você quer mostrar que ama seus filhos? Passe tempo com eles. Você quer dizer eu te amo para os seus filhos? Passe tempo com eles. Porque a sua presença vai fazer toda a diferença na vida dos seus filhos. E tem mais. A sua presença pode fazer diferença entre a vida eterna e a morte eterna deles. Eu quero convocar você, que é pai, a ser um pai presente. E um pai presente que apresenta o Pai do céu para os seus filhos. Posso orar por você? Se puder, feche seus olhos. Querido Pai, eu quero te pedir perdão por tantas vezes que nós, pais, somos negligentes com os nossos filhos. E talvez alguém aqui neste momento esteja se identificando como um pai que tem muito sucesso fora de casa e quase nenhum dentro de casa. Perdoa, Senhor, e dá condições para que esses pais possam reverter essa situação. Nós queremos ser para nossos filhos uma figura do Pai do céu, Senhor. Por favor, nos ajuda a sermos pais e damos o verdadeiro amor para os nossos filhos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.